Eu sempre olhei para os desafios como um conflito, algo muito ruim. E hoje a minha percepção mudou. Eu enxergo os desafios, os obstáculos que aparecem na minha frente como uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento. E se você já gostou desse assunto, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal, porque eu quero desenvolver essa ideia com vocês. Então, se você já curtiu, se você já se inscreveu, eu deixo aqui o meu obrigado e vamos juntos destrinchar essa reflexão, né, que eu trouxe para vocês. E assim, gente, eu não podia ver um desafio na minha frente que eu já ficava com raiva. Eu não sou uma pessoa explosiva, mas assim, mas era algo que me deixava desconfortável, que eu não gostava e eu agia. E quando você reage assim, como eu falei pra vocês, quando você reage e quando você reage desse jeito, você se estressa, você fica nervoso e você não consegue resolver as coisas de uma boa forma. O resultado não é bom quando você faz isso, mas quando você decide pensar na solução em vez de focar no problema, somente no problema, o seu resultado é melhor. E você vai conseguir provavelmente encontrar a solução ou amenizar a situação que está ocorrendo, que apareceu no seu caminho. Então, esse é uma ideia que eu já compartilhei com vocês, se eu não me engano, no vídeo anterior ou no penúltimo, mas eu trouxe um pouquinho disso pra vocês. Então, assim, eu reagia dessa forma e hoje eu estou vendo o quanto isso não estava correto. É claro que eu não fico me culpando pelo que eu fiz, porque todos os dias nós temos a oportunidade de aprender, de desenvolver. E quando você erra, você tem a oportunidade de aprender também. E outra coisa que eu tinha muito medo era de errar. Eu tinha muito medo de cometer erros. Claro que é bom você ser uma pessoa que pensa antes de reagir, mas você não pode ter medo de tentar. Porque se você for ter medo de tentar, de errar, você não consegue construir nada sólido. Então, eu quero que você tenha isso em mente. E se por um acaso você é uma pessoa que tem medo de tentar, tem medo de errar, eu quero que você deixe esse medo de lado e se permita tentar. E porque é por meio dos seus erros que você aprende. E, gente, isso na prática é muito satisfatório, porque... E hoje, isso pode até incomodar as pessoas, mas hoje o comportamento que eu estou tendo é assim: eu vou tentar fazer isso, e se eu errar, eu vou pensar em uma forma de extrair o que eu aprendi com o meu erro e fazer de novo. Mas só que agora já tendo consciência de como é que funciona. E eu tento ficar mais calma possível diante dessas situações, desses desafios que aparecem. E isso incomoda as pessoas, porque para você ter esse jogo de cintura, é necessário um pouquinho de conhecimento e de inteligência emocional. Porque quando você não tem um pouquinho desse conhecimento e nem inteligência emocional, você deixa a emoção falar mais alto. Então, assim, você se sente mal por ter errado, você fica nervoso e o problema continua ali, o erro continua ali. Você não extraiu lição daquilo ali porque você só focou no erro que você cometeu. Então, assim, por mais que a gente aprende errando, você não conseguiu aproveitar essa teoria na prática. Então, quando você desenvolver esse comportamento
tenha ciência que isso vai incomodar muitas pessoas, porque a maioria de gente que nós vemos, que nós podemos ver, reagem dessa forma, porque nem todo mundo deveria ter, mas nem todos têm inteligência emocional, e nem todos têm um pouquinho desse conhecimento, é o que é básico mesmo, para resolver as coisas. Então, assim, todas as vezes que você cometer, eu quero primeiro que você não tenha medo de errar. Se você era uma pessoa que tinha medo de tentar, eu quero que esse medo fique de lado. E que a partir de hoje, você começa a se permitir ir, a se permitir tentar. E agora que você entendeu isso, que você vai se permitir tentar, eu quero que você entenda que todas as vezes que você estiver diante de oportunidades novas, quando você estiver em frente de um erro que você cometeu, eu quero que você mantenha a calma. O primeiro passo é manter a calma. Eu sei que o nervosismo vem, mas eu quero que você controle ele. E eu sei que é possível, porque eu consigo e você também consegue. Você vai controlar o seu nervosismo e vai pensar na solução de resolver aquele problema, aquele desafio que apareceu. O que você pode fazer para resolver aquilo? Você pensou em como resolver ou amenizar? Porque nem tudo tem como, boa parte das coisas tem como serem, tem resolução, mas tem outras que só tem como amenizar e tá tudo bem. O importante é você fazer o que está ao seu alcance. Tudo que estiver ao seu alcance, tente fazer da melhor forma possível. Então, você pensa, você mantém a calma, você pensa na solução e depois você vai extrair a aprendizagem. O que aquele erro que você cometeu, o que aquele desafio que estava diante de você te ensinou. Eu quero que você faça isso. E, gente, é muito prazeroso, é libertador quando você tem esse conhecimento, tem essa ciência e aplica isso na sua vida. Mas não é algo que você faz só uma vez e vai ser para sempre assim. É um exercício que precisa ser feito sempre que existir chances, oportunidades, você tem que colocar em prática. Porque a probabilidade é assim que se constrói um hábito. Você repete um comportamento muitas vezes até que se torna um hábito, algo que você faz no automático. Mas até lá você vai ter que fazer esse exercício e lembrar desses 3 passos. Você está diante de um desafio, o que você tem que fazer? Você errou alguma coisa, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, é manter a calma. E lembre-se, isso vai incomodar as pessoas. Mas isso não é uma questão sua, é uma questão delas. Você está lidando com a sua emoção, porque você quer se tornar uma pessoa com inteligência emocional. Você vai manter a calma, você vai buscar resolução ou amenizar o que aconteceu, o que estiver ao seu alcance, tá? Porque tem coisas que não dependem de nós. E o terceiro passo é você extrair a aprendizagem. O que aquilo ali te ensinou. Isso é muito bom. E, gente, nossa, é maravilhoso colocar isso em prática, sabe? É muito bom, muito bom. Tô achando incrível. E esse foi o vídeo de hoje. Eu simplesmente espero que alguma coisa que eu falei aqui tenha feito sentido pra você, que tenha te ajudado. E se a resposta for sim, e se por um acaso você focou tanto na mensagem e esqueceu de curtir esse vídeo, curte, tá bom? Um beijo, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.